Bom dia pessoal, meu nome é Daniel e hoje eu vou falar sobre os Homo sapiens. Cientistas acreditam que por volta de 300 mil anos atrás, no sul da África, os primeiros Homo sapiens vagavam por lá. As diferenças entre os Homo sapiens e os hominídeos era a capacidade mental dos Homo sapiens. Eles tinham uma capacidade muito elevada e que eles tinham um raciocínio muito mais rápido, uma memória muito melhor, e a fisiologia deles também mudou muito. O Homo sapiens, diferente dos hominídeos, ele tem uma cabeça mais arredondada, uma testa mais reta e vários outros aspectos fisiológicos. E também uma das principais descobertas da época foi o domínio do fogo. Isso foi um grande marco que eles começaram a utilizar para várias coisas, como cozinhar alimentos, como roda de convivência e muitas outras coisas, além da iluminação que o próprio fogo traz. E foi uma coisa muito importante para a época. Um dos principais marcos também, junto com o domínio do fogo, foi a criação de abrigos rudimentares, que ajudavam eles a se proteger do frio e de animais e de outras coisas. E também com o desenvolvimento do raciocínio deles, as formas de se comunicar aumentaram muito, né? E eles começaram a tentar se comunicar por meios. E um dos meios foi as pinturas rupestres e tipo assim, que são desenhos nas paredes que eles faziam e por meio desses desenhos eles tentavam se comunicar. E além de ser uma forma de comunicação, também era uma forma de expressar cultura e arte na época. Bom dia pessoal, meu nome é Guilherme e hoje eu vou falar sobre a evolução humana, a evolução dos Homo sapiens, né? Existem várias teorias que buscam explicar como é que os Homo sapiens surgiram. A mais aceita é a teoria da origem única, que diz que os Homo sapiens começaram da África. E existe também uma hipótese de que alguns humanos modernos evoluíram de um grupo milenar da África, que aconteceu entre 650 mil anos atrás. A partir desse ponto, os Homo sapiens começaram a se deslocar da África, primeiramente, né, começaram na África, aí se deslocaram para a Europa, para a Ásia, para a Austrália e também para a Sibéria. E aí a gente tenta explicar também de forma precisa como é que eles chegaram na América do Norte, que foi a teoria mais aceita, que eles chegaram na América do Norte pelo Estreito de Bering, que se formou durante uma glacificação, e assim eles atravessaram, chegando na América do Norte. Assim que chegaram na América do Norte, eles começaram a se espalhar por lá e receberam o nome de paleoamericanos. Depois disso, eles também se espalharam para a América do Sul. Não se sabe exatamente como que isso aconteceu, mas a teoria mais aceita é que isso aconteceu por um túnel que se formou em geleiras muito grandes que bloqueavam a passagem deles. Então se formou um túnel nessas geleiras e eles passaram chegando na América do Sul. Existem também várias evidências históricas que provam isso, assim se tornando a teoria mais aceita. Bem pessoal, essa foi a parte sobre a dispersão dos Homo sapiens, e agora a Shara vai estar falando um pouquinho mais sobre a Revolução Neolítica e diversidade humana. Oi gente, bom dia, eu sou a Shaira e hoje eu vou explicar para vocês dois temas muito importantes para a evolução humana, que seria a Revolução Neolítica e a diversificação dos seres humanos. Primeiro, eu acho importante a gente saber o que significa neolítica. Bom, neo vem de novo e lítico vem de pedra, o que significa que foi a Idade da Pedra Nova, um período no qual os seres humanos começaram a usar ferramentas de pedra mais polidas e avançadas. Mas vamos lá, o que foi a Revolução Neolítica? Temos que ter em mente também que a Revolução Neolítica ela não tem somente esse nome, ela também pode ser conhecida por Revolução Agrícola. Mas enfim, no começo, lá nos primeiros humanos, eles eram chamados de nômades, viviam caçando e coletando para sua sobrevivência. Cerca de 10 mil anos atrás, aconteceu uma grande mudança, eles aprenderam a plantar e a domesticar animais. Porém, como eles tinham acabado de aprender a fazer cultivo e também a domesticar animais,
Isso fez com que eles ficassem sedentários, porque eles fixaram em um ambiente e não saíram dele, criando, ou melhor, formando aldeias e depois cidades. Com isso, eles criavam ferramentas mais sofisticadas, plantas e, além de animais domésticos, animais que eles utilizavam como alimento. Bom, uma dessas plantas que eles mais utilizavam era a mandioca, a batata e cereais também. Além disso, alguns dos animais seriam a ovelha, a cabra, bovinos e porco. A ovelha era uma das principais pelo fato de que, além deles conseguirem alimento, eles também conseguiam fornecer lã, o que facilitava muito a vida deles. Com a agricultura e a criação de animais, o alimento se tornou mais abundante, o que possibilitou o crescimento da população e a formação das primeiras civilizações humanas. Isso criou as bases da sociedade que conhecemos hoje. Eu acho isso muito interessante de pensar como que eles foram aprendendo devagarinho e junto eles conseguiram causar uma revolução. Isso é muito interessante. Mas vamos lá, agora vamos focar um pouquinho, tirando a Revolução Neolítica, vamos pôr em pauta a diversificação dos seres humanos. Já parou para pensar por que os seres humanos têm muitas características diferentes e iguais ao mesmo tempo? Tom de pele, cor dos olhos, tipo de cabelo e até mesmo o formato do rosto e dos olhos. A diversificação dos seres humanos pode explicar isso. Essas diferenças surgiram ao longo da evolução da nossa espécie Homo sapiens, influenciadas tanto pelo ambiente quanto pela herança genética de cada população. Com os avanços dos estudos genéticos, os cientistas conseguiram analisar o DNA humano e descobrir os padrões de diversidade entre diferentes populações no mundo. E eles perceberam que a diferença genética entre os grupos humanos é muito pequena. Na verdade, a diversidade genética dentro de um mesmo grupo é até maior do que os grupos de regiões diferentes. Isso mostra que todos os seres humanos têm uma grande semelhança genética. Por causa disso, a ideia antiga de raças humanas não tem base biológica. O termo mais adequado seria etnia, e raça pode até ser um termo um pouco preconceituoso. Mas então por que as pessoas têm cores diferentes, né? Por que somos de cores diferentes? Bom, principalmente devido à quantidade de melanina na pele, um pigmento que varia geneticamente e serve como proteção contra a radiação solar. Então, as pessoas, né, foram mudando a partir do clima, do ambiente, as diferentes regiões de onde nossos ancestrais vieram. Pessoas com locais com mais sol, como a África, desenvolveram peles mais escuras para proteção solar, enquanto as que migram para outros locais com menos sol, como a Europa, desenvolveram peles mais claras para facilitar a produção de vitamina D. Bom, gente, eu não aguento mais falar e eu tenho certeza que vocês não aguentam mais escutar, então eu vou colocar apenas um resuminho aqui para poder vocês entenderem que, de maneira geral, na Revolução Neolítica, os humanos aprenderam a plantar e criar animais, além de criar ferramentas mais eficientes e pedras polidas, se fixarem em lugar e formaram as primeiras comunidades organizadas. A diversidade dos seres humanos aconteceu por adaptação de diferentes ambientes, mas todos nós continuamos muito parecidos geneticamente. Por isso que o termo raça está incorreto e o termo etnia é o mais adequado, é o mais correto. Cultura. A cultura, eu falei ali no meio, mas não foi uma coisa muito focada na cultura, mas de modo geral, a cultura é aquilo que criamos, que aprendemos, que transmitimos dentro da nossa sociedade e ela está sempre mudando. É esse o nosso resumo sobre a evolução da humanidade. Eu espero que vocês tenham gostado e tenham entendido algo que a gente disse aqui. E agradecemos por tudo.